Olá, hoje a gente mergulha em Neemias, capítulo 12. Estamos naquele momento pós-exílio, sabe? Jerusalém com os muros recém-reconstruídos. E logo de cara o capítulo traz umas listas, né? Listas bem longas de sacerdotes, levitas. Por que começar assim, com essa quase burocracia de nomes? É, olha, parece burocracia, mas é bem mais que isso. É tipo a reconstrução do tecido social e religioso mesmo. Essas listas, elas funcionam como um mapa, sabe? Da liderança espiritual, do serviço no templo. Elas mostram quem era quem fazia o quê, desde os líderes maiores tipo Zorobabel, Josué, até os cantores como Matanias, que puxava lá os hinos de gratidão, e até os porteiros dos depósitos. É um jeito de restabelecer a ordem, a identidade do grupo, depois daquela fragmentação toda do exílio. E tem a diferença clara, né? Sacerdotes nos rituais, levitas mais no apoio, na música, ensino. Entendi. É a estrutura da comunidade sendo registrada, reafirmada. Faz todo sentido. Bom, e aí o capítulo avança para um momento chave, a dedicação do muro. Que evento! Parece que foi uma mobilização enorme, né? Chamaram levitas, cantores, de tudo quanto é canto. Sim, sim, uma convocação geral mesmo. Mas antes da festa em si, teve um passo fundamental: a purificação. Purificaram os sacerdotes, os levitas, o povo, os portões e até o muro. Isso é importante. Não é só simbólico. É consagrar o espaço às pessoas, preparar tudo para a celebração sagrada. Tipo um novo começo. E a festa mesmo, a celebração. A organização é impressionante. Neemias põe dois grandes coros, ó, Uau! para andar sobre o muro, cada um para um lado. Em direções opostas. O que essa coreografia toda nos diz? Ah, isso revela muito sobre a liderança do Neemias, né? Ele entendia o poder do ritual bem organizado da expressão pública. A descrição é muito viva. Um coro vai com o Esdras, o escriba, aí tem sacerdotes com trompetas, músicos tipo Zacarias, lá descendente de Asaf, Uau! com os instrumentos que o Davi tinha especificado, harpas, liras, símbolos. É bem detalhado. E o outro coro ia para o outro lado. Eles não estão só passeando, né? Eles estão, tipo, proclamando que a cidade foi retomada, que é santa de novo. Nossa, consigo quase visualizar a cena. As procissões em cima do muro novinho, passando por lugares específicos, Torre dos Fornos, Muro Largo, os portões, até que os dois grupos se encontram lá na casa de Deus. E o som disso tudo. O texto parece dar um destaque enorme para isso, né? Exatamente. O ponto alto é sonoro, é emocional. O texto fala de grandes sacrifícios e uma grande alegria que Deus deu. E era uma alegria que pegava todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Todos juntos. E o detalhe mais incrível é esse. A alegria era tão alta, tão intensa, que o barulho, o júbilo de Jerusalém dava para ouvir de muito longe. Neemias não construiu só um muro físico. Ele criou também uma barreira sonora de unidade, de celebração, sabe? Projetando essa alegria para fora. Que potente. Essa celebração vibrante foi o clímax, com certeza. Mas e depois da festa? Como Neemias fez para garantir que essa energia toda, essa organização, não fosse só um evento isolado, para ter continuidade? Pois é, aí entra a parte final do capítulo. Pode parecer meio anticlimática depois da festa toda, mas é crucial. Logo depois, eles nomeiam gente responsável pelos depósitos das contribuições. Ofertas, primícias, dízimos, tudo organizadinho. Organizaram a coleta para sustentar os sacerdotes e os levitas, para que eles pudessem continuar o serviço deles. E o texto diz que o pessoal de Judá ficou feliz com isso. Mostra que entenderam, né? Que precisava dessa parte prática para manter a adoração funcionando. E eles ainda conectam tudo isso com os tempos de Davi, de Salomão, para reforçar que era legítimo, que era a continuação de algo importante. Faz todo sentido. Então a gente vê uma combinação muito forte aí. As listas definindo a estrutura, os rituais de purificação consagrando tudo, depois a celebração coletiva, gigante, sonora, unindo todo mundo, e por fim, a organização prática, para garantir que tudo continue funcionando. Um pacote completo. Exato. Se a gente olha para o quadro geral, Neemias 12 mostra bem isso.
Reconstruir depois de um trauma exige muito mais que só levantar a parede. Precisa desse mapeamento social, que são as listas, precisa de rituais que façam sentido, como a purificação e a dedicação, precisa da expressão emocional coletiva, essa alegria que se ouvia de longe, e precisa dos sistemas para sustentar tudo, como a organização das contribuições. É um modelo, né, de como fortalecer a identidade e a união de uma comunidade. É verdade. E isso deixa a gente pensando, né? Qual é o poder real dessa alegria compartilhada? Expressa, assim, de forma tão pública, tão sonora, como essa de Jerusalém, ouvida de longe. O quanto isso realmente funciona para cimentar a unidade, o propósito de um grupo, ainda mais depois de tempos difíceis. É algo para a gente refletir sobre a força desse júbilo coletivo.